E ali no Vasco você chegou ao profissional. Você lembra de algum momento ali bem marcante para você nessa chegada do profissional, que é um momento muito delicado, do seu relacionamento com Deus? Você lembra de alguma experiência que você teve ali nesse Cara, momento, assim, principalmente? no profissional, eu lembro de uma experiência que eu tava quase subindo no profissional, tava nos juniores, né? E só que naquela fase ali eu tava fazendo muita besteira. E eu tava no meu primeiro ano de juniores. No primeiro ano, quem não tem uma qualidade exacerbada como eu não tinha, sempre fui um jogador muito esforçado. Eu não joguei muito no meu primeiro ano de juniores. Então, quando eu ia para os jogos, normalmente eu ia de sobreaviso. Naquela época ainda eram 3 anos, né? Tinha o Uhum. primeiro ano, segundo ano, terceiro. E eu era no primeiro ano de juniores ali, com 18 anos, eu nem jogava muito, mas já estava ali próximo do profissional. E aí o que aconteceu? Eu namorava uma menina em Bangu e já tinha combinado de ir para o aniversário dela, para West Show, se eu não me engano, que é uma casa de show que tem para aqueles lados lá, de Campo Grande, se eu não me engano. E ia acabar o treino, já estava tudo combinado. Vai acabar o treino, vou ir para tua casa, a gente vai pra sair junto, Paraná, Paraná. E só que tinha jogo contra o Flamengo final do Carioca. E aí nesse dia chegou, eu lembro até hoje, Toninho Barroso. Toninho, foi meu treinador. Toninho chegou, que é muito meu amigo até hoje, está lá no Vasco. E chegou e falou: Ó, hoje vai ser diferente. Todo mundo vai concentrar pro jogo. Quem vai, quem não vai, não sei o que. Aí eu virei, eu falei: Não, não vai. Já tá tudo combinado. Eu fiquei desesperado, cara. Eu fiquei agoniado. Comecei a falar besteira, fazer besteira, pensando besteira na mente. Vou sair, vou embora. Não tô jogando mesmo. Depois da quarta, sabe, aquelas coisas que passam pela mente. Só que eu falei: Não, não posso fazer. Se eu fizer, estou lascado aqui no clube e tal. E ficava. Aí me isolei num quarto. Me isolei num quarto lá, fiquei chateado. Aí sendo que, pô, naquela época tinha uns amigos meus que estavam firmes com Deus, o Guilherme, o Edu Pina, o Adriano. Aí no quarto que eles estavam, eu vi que estavam fazendo tipo uma resenha, um louvor e tal, tal, tal. E eu passei pelo quarto, aquilo me chamou. Aí eu entrei no quarto, que, pô, querendo ou não, a gente conhece desde moleque a parada e, pô, ver aquela. Me chamou, eu entrei no quarto, irmão. Começou a descer um rolo no quarto, começou a parada ficou mais séria. E foi tão incrível que toda hora um ou outro entrava no quarto para ver o barulho, o louvor, para quando começou a parada a ficar séria, cara, Deus começou a falar lá através de um amigo meu que eu tenho até hoje, que é um irmãozão meu, que é o Edu Pina. A gente estava orando, 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 e eu já estava orando ali, chorando, pedindo perdão para Deus, porque eu conheço a palavra, eu conhecia. E eu ter falado o que eu falei, na minha mente, pensado em fazer o que eu fiz, vivendo o que eu estava vivendo, que eu estava pensando em ir para uma boate. E eu Sim. falei: Senhor, me perdoa por isso, tal, 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 orando. Nisso que eu tô orando, acabou. Aí o Edu, cara, que eu nunca tinha visto até então, Uhum. começou a falar em língua, né? Na época ele sempre foi assembleando, começou a falar em língua no quarto, e eu comecei a orar, orar mais forte, orar, orar, orar. E do nada eu comecei a agradecer a Deus: obrigado, 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 porque eu tô aqui e tal, tal, tal. Daqui a pouco, mano, o Edu veio, botou a mão na minha cabeça e começou a orar em língua, cara, e falou: Ó, Deus tá mandando te dizer que eu hoje te livrei da morte. E, cara, Caraca. eu comecei a chorar porque, assim, eu sabia para onde eu ia. E eu comecei a chorar ali no quarto, chorar, chorar, chorar. E ele falando: Ó, Deus está mandando dizer que eu te livrei da morte. É, é, e outra coisa, era para você estar num carro, assim, assim, assado. E eu, cara, comecei a chorar mais. Eu não sabia nem que carro eu ia estar, cara. Mas eu fiquei chorando, que eu criei na palavra, naquela oração, eu estava crendo naquilo que estava sendo falado, que eu ia para um lugar realmente. Primeiro que Campo Grande é perigoso Barra pra caramba. pesada, né? Barra E pesada. eu fiquei chorando, 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 de soluçar, e os moleques não entendendo nada. E depois que acabou a oração também, o Edu, tal, 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 conversando normal, a gente ficou chorando ali, eu contei pra eles, né, que eu ia sair e tal, tal, tal. Nisso que eu tô falando, meu Nextel, que era Nextel, né, toca, pipi. E aquela coisa, o Nextel era alto, né, aí o Edu, eu Uhum. lembro até hoje, cara, dessas palavras. Edu falou: Ó, pode atender que é a confirmação de Deus. Mano, eu atendi o negócio, fala: Oi, oi. Eu até esqueci o nome da menina que eu namorava. Aí
ela chorando, cara, falou, Souza, aconteceu a tragédia aqui, não sei o que. Eu falei, o que que foi? O que que foi que Caramba. aconteceu? Você tá bem? Não, tô bem, pô, mas o carro que a gente tava indo na frente pra West Show, pô, um cara na frente tava fazendo zigue-zague, meu irmão ficou buzinando pra ele parar, né, de sair pra gente passar, o cara que tava na carona, cara, apontou a arma pra trás, começou a dar tiro no carro, no nosso carro, deu tiro no nosso carro, Caramba. e quando a gente conseguiu desviar deles e meio que paramos, quase praticamente paramos o carro e eles continuaram andando para frente. Depois a gente parou num negócio de polícia que a gente mudou o caminho, cara, e tinha mais de 15 tiros na lataria do carro, cara. Graças a Deus não pegou em ninguém, não sei o que, Paraná. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu Nossa. chorei mais ainda. Eu comecei a chorar. Ela não Eu tô entendia nada, porque arrepiado. até Porra. eu contar para ela o que aconteceu foi bem complicado, cara. E aí, enfim, cara, aquele dia ali eu falei, não, não posso mais brincar. No dia, contei para minha mãe fez um culto de ação de graças no dia seguinte pela minha vida, que minha mãe também é muito crente e tal, e sempre orava por mim. Minha mãe é uma das mulheres que, cara, eu chegava às vezes de noite, assim, eu chegava em casa, lá onde eu morava, em Monjolos, tentava chegar escondido, tava ela na sala, cara, orando pela minha vida, sabe, de joelho. Eu ficava até sem graça quando eu chegava, tentando não fazer barulho, que a casa era pequena, e ela lá orando. Então, é, eu falo até para os pais hoje, pro pai, mãe, cara, você que puder, a palavra de Deus, quando fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Sim. Essa palavra é uma das mais verdadeiras palavras de todas as verdades que existem na Bíblia, porque quando eu cresci, por mais que eu quisesse fugir do caminho, cara, eu não conseguia, porque eu tive base no Evangelho. Minha mãe me ensinou muito bem o caminho que eu deveria seguir, e essa foi a experiência que eu tive com Deus, que a partir dali, eu falei, não, cara, eu não posso mais brincar. E eu comecei a ficar firme com Deus, comecei a jogar nos juniores, eu era reserva da reserva da reserva. Comecei a jogar nos juniores, no segundo ano de juniores eu já estava no profissional, e aí comecei a jogar já em 2008. Caramba.